Fala, meus lindos, professor Michael Monteiro falando. Para você que ainda não me segue, já clica aí em algum lugar para você acompanhar tudo sobre direito. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre direito processual trabalhista. E especificamente sobre as provas. Então não perca nada. Porque se você não assistiu uma aula comigo, você não está sabendo sobre processo do trabalho. E aqui você vai ficar sabendo tudo. Então, vem comigo. Bom, meus queridos, então vamos lá. Você sabe que aqui é sem enrolação, é o direito no preto e no branco. Vamos lá. O que são as provas? Onde que você vai achar isso? No artigo 818 da CLT. E o que trata o artigo? Eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá. Artigo 818 estabelece que o ônus da prova incumbe ao reclamante quanto ao fato constitutivo. Ou seja, o seu direito, o direito deve ser provado. Então incumbe a quem está entrando. Quem é o reclamante? Quem é o reclamado? Se você não assistiu essa aula, você tem que voltar um vídeo aí para você assistir sua aula de reclamante e reclamado. Mas vamos lá. E cabe ao reclamado quanto à existência desse fato impeditivo, ou seja, se for mentira o que ele está falando, ou fato modificativo ou extintivo. Como é que é isso? Por exemplo, o reclamante foi lá, aí ele disse que devia-se horas extras. Ele tem que provar. E cabe à empresa demonstrar que não havia, ou que elas já foram pagas. E assim por diante. Tá comigo até aqui? Então, bora, vamos continuar. Mas e aí, professor, afinal de contas, o que é prova? Para eu saber o que é prova, eu tenho que entender o conceito de prova. A prova em si, ela vem da palavra probatio, do latim, ou probare, que é para você provar, que significa examinar, persuadir, demonstrar. E aí é o que, se você já viu uma das minhas aulas, eu chamo do cara e crachá. Você precisa demonstrar. Se eu aleguei algo aqui, eu preciso demonstrá-lo deste lado. É assim que funciona. Não adianta eu só alegar um lado, dizer que eu tenho direito e não conseguir comprovar esse direito. Exemplo, eu não tirei férias. E aí eu digo lá no papel que eu não tirei férias. Mas aí eu não tenho um extrato, não junto nada para comprovar que essas férias não foram pagas. A mesma coisa a empresa vai lá, recebe a intimação, responde a contestação e diz assim: eu paguei, tá, mas cadê a prova, o depósito que ele pagou? Que aquele recebinho safado, sem vergonha, aquele lá não vale como prova. E o mal pagador paga 2 vezes. E agora vem a parte mais importante que ninguém fala para vocês, mas claro, eu aqui falo. A prova em si, ela é a formação de convicção do juiz. Ou seja, você tem que convencê-lo de que as provas estão corretas. Não é só demonstrar. Ele tem que ter a convicção, ele tem que sentir o feeling, o cheiro de que aquilo ali está certo. E como é que você faz isso? Se você é meu aluno, você já sabe. A primeira habilidade que eu sempre vou dizer que as pessoas, e principalmente o operador do direito, tem que ter é o que, gente? Oratória. Se o operador de direito é tímido, ele não sabe falar, como é que ele vai conseguir convencer o juiz? Então você precisa falar muito bem. A oratória é a chave número 1 para você destravar essa sua futura advocacia, ou, no caso, alguma área do direito que você queira atuar. Então, você precisa convencer ele também com
a oratória. E aí, olha só que interessante. Sou eu que estou falando isso e tirando isso da minha cabeça? É claro que não, minha gente. O artigo 369 do CPC, ele fala exatamente sobre isso, que eu posso constituir outros meios de prova. E eu vou aqui ler para vocês, mesmo que eles não estejam previstos na lei. E tá lá, artigo 369, diz que as partes podem usar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar os fatos em que se baseia o pedido ou a defesa. Isso inclui meios que não estejam previstos em lei, ou seja, nem sempre a resposta ela vai estar dentro dos meios jurídicos. É esse o grande ponto, e as pessoas querem ficar bitolado ali e achar que tudo vai estar no juridiquês. Então nem sempre tudo está de forma clara. Você tem que achar alternativas, pensar fora da caixa. Aí, meus lindos, segundo o princípio da necessidade da prova, eu preciso provar o que deve ser provado, porque se eu não conseguir provar, ela não é necessária para o processo. Aí, de novo, eu tenho que fazer o cara e crachá. Se eu não conseguir fazer isso, esquece que você vai pegar pau no processo. É assim que funciona. Por isso que alguns perdem o processo, porque ele não consegue comprovar, porque a prova que ele levou era testemunhal e ela foi ruim, não foi boa, e assim por diante. Mas em síntese, basicamente eu tenho três opções, três formas para eu trabalhar a minha lide, que são: primeira, é diretamente relacionado à causa. Segundo, são objetos controversos de resistência pela outra parte. E terceiro, são objetos inverossímeis, ou seja, ele foge do comum ali para o juiz poder analisar. Teoricamente, como diz o artigo 374 do CPC, tem alguns casos que não é necessário você fazer prova. Por exemplo, os fatos que são notórios, de fácil verificação. Exemplo: um trabalhador decorrente de um acidente que aconteceu na empresa morre. É óbvio, notório, que se o seu filho, herdeiro dele, entrar com uma ação pedindo os valores e pedindo um dano moral, porque foi culpa da empresa, teoricamente, é notório que ele provavelmente vai ganhar a ação, ele vai receber o dano moral. Eu não preciso provar que há o dano moral. Só que, obviamente, alguns juízes não entendem isso. E aí é onde cabe a nós conseguimos avançar com isso. Nem que para isso você vai brigar? Não. Por quê? Porque você tem que estar 12/8, tranquilo, light. E aí você faz um recurso, certo? Mas isso a gente vai ver mais à frente. E aí o fato em si é notório, eu não preciso ter que ficar provando. Outro exemplo: o cara trabalhou 5 anos na empresa, aí ele teoricamente acha que a empresa está fazendo o seu depósito de fundo de garantia. Quando ele vai chegando na boca do caixa com os documentos tudo bonitinho para sacar, ele descobre que não tem FGTS. É óbvio que isso vai gerar um dano moral. Tem juiz que não entende, você faz o quê? 12/8 e recurso nele. Agora olha que interessante e que palhaçada. O parágrafo 1º do artigo 843 da CLT, anotem aí, ele traz algumas ressalvas, junto também com a súmula 74 do TST, que é a seguinte: mesmo que o preposto na audiência de instrução revele que ele desconhece dos fatos, ou seja, há uma confissão ficta ali, ou que o preposto ou a empresa falte à audiência de instrução, o que levaria à revelia ficta,
O que acontece? O que acontece? O que acontece? E se ainda assim a empresa confessasse realmente que ela tem culpa, o que acontece? O que acontece? O que acontece? O magistrado pode divergir dos fatos e dar uma sentença em contrário. Eu acho isso um absurdo. E você? O que você acha? Aí de novo eu lhe pergunto, sou eu que estou falando isso? São coisas, vozes na sua cabeça? É claro que não. É o artigo 375, anote aí, do CPC. E vamos ler aqui para você o que ele fala. Diz que o juiz pode avaliar prova livremente, considerando os fatos e as circunstâncias dos autos, mesmo que não tenham sido alegados pela parte. Entendeu a diferença aí? Das outras esferas, civil, criminal e etc. No entanto, sente a ressalva. Na sentença, o juiz deve indicar os motivos que o levaram a tal convicção. E se ele não alegar? Recurso. Beleza? Mas professor, e a CLT? Ela não fala nada sobre isso? Fala no 852D de dado. Vamos ler? O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerando o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar, excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, de acordo com a experiência técnica dele. Ou seja, na Justiça do Trabalho o negócio é diferente. E agora, claro, para quem não sabe, sou advogado internacional, atuei muito tempo na Justiça do Trabalho, só que aí tem um pulo do gato aí, no que tange ao direito estrangeiro dentro da Justiça do Trabalho. E onde é que está isso, professor? Artigo 651, anote aí, da CLT. E o que ele diz? Vamos lá? Ele estabelece que a competência das varas do trabalho é determinada pela localidade onde o empregado presta serviço, mesmo que tenha sido contratado em outro lugar ou no exterior. O Tribunal Superior do Trabalho entende que nesse caso deve-se dar preferência ao juízo da localidade, que seja mais acessível ao trabalhador. Então, teoricamente, ele está na vantagem. E é onde é que eu acho tudo sobre processo do trabalho. Artigo 818, inciso 1 e 2 da CLT. É só você leia. Aí você vai saber tudo o que precisa saber referente ao processo do trabalho. E normalmente quem é meu aluno sabe o que eu falo que você precisa saber. Processo. Se você não souber o processo, meu irmão, tu tá ó. Meus lindos, tudo que é bom dura pouco. Chegamos ao final da nossa aula de hoje e a gente falou sobre provas. Espero que vocês tenham gostado e que agora estejam mais próximos do seu sonho, que é finalizar essa faculdade, conhecer um pouquinho mais da Justiça do Trabalho. Lembrando que, para você ser um bom profissional do direito, você precisa conhecer e saber como falar. Você precisa da oratória. E claro que pensando nisso, eu preparei um curso para você que deseja melhorar a sua oratória. E como é que eu faço? Entre em contato comigo através de um dos links aí ou me chama no direct para maiores informações. Beijo para vocês e até a próxima aula. Lembrando que você deve guardar esse vídeo, compartilhar e o principal, me siga para que você saiba tudo o que precisa saber em relação ao direito. Beijo no coração.